a ideia desse disco surgiu quando eu estava trabalhando num estúdio, num setor de restauração de áudio. A gente trabalhava restaurando o acervo russo de música clássica. E eu ouvi que tinha muito sample ali enquanto eu estava transcrevendo aquele material e tudo mais. E me deu uma ideia de fazer um material só com um CD só com aquele material orquestrado. Mas a ideia eu achei que ia ficar meio maçante assim, e ia acabar me limitando muito. Então eu decidi que a orquestra não podia ser uma coisa tão literal, que eu ia fazer dela então uma orquestra simbólica e aproveitar materiais orquestrados não necessariamente do acervo russo, mas em geral, e fazer uma releitura e dar uma modernizada nele, né? E a orquestra simbólica, na verdade, o significado de orquestra simbólica é essa ideia de você ter na sua vida pessoal, amorosa, profissional enfim, social, e você tentar organizar ou equilibrar aquilo tudo para tudo tá indo bem simultaneamente. Mas a vida tem dessas coisas, é uma confusão. Então uma hora você tá bem na sua vida profissional, mas na sua vida amorosa não tá legal. Ou então nessas duas tá tudo bem, mas na familiar não tá tão bacana. E orquestra simbólica é você reagindo a todas as coisas que vão acontecendo na vida que fogem ao seu controle, é você tentando organizar aquela confusão. E veio desse trabalho. Inclusive, vários skits do álbum são interlúdios que ligam uma faixa para dar dicas sobre a história que está sendo contada. São trechos de diálogos de filme, e eu refiz a trilha e colocando alguns trechos dessas restaurações que eu fiz como se fosse a trilha sonora do filme, assim. Então, essa é a tônica que vai guiando ao longo do álbum, às vezes juntando coisas bem modernas, eletrônicas, com o uso de coisa orquestrada, de material orquestrado também, só que tão mexido ao ponto, às vezes, de ficar irreconhecível, muitas vezes de ficar irreconhecível, e vai no álbum todo, do início ao fim, por todas as 20 faixas. Então, aquilo lá, na verdade, foi o começo da ideia da condição humana, né? Que é o que eu estou tentando mostrar através de todo o álbum, assim, é como a gente muda o meio que a gente vive, como o meio que a gente vive muda a gente, e como que essa relação se dá. Então, no encarte do álbum, na verdade, aquilo ali é uma loucura mesmo minha que eu tava querendo saber o que era a vida, então, né? Já que a gente tem o que é a realidade, essas paradas, para eu poder definir o que realmente é a condição humana a partir do quê. Então, no álbum ali tá uma guia por alto, assim, que é uma viagem muito maior, sabe qual é? É a viagem que gerou, eu tentei resumir naquele álbum um pedaço que eu achava que era mais tangível para nego não me achar um psicótico, entendeu? Mas a ideia que está no encarte do álbum é, na verdade, sobre o começo e o final do universo, e que criam-se outras realidades paralelas, e, na verdade, a nossa consciência vai sintonizando nas realidades de acordo com a nossa escolha e de acordo com a escolha das outras pessoas. Então, aquilo lá é um plano muito maior, muito overview, você está vendo muito de fora, e no álbum você pega a parte da existência mesmo, e aí destrincha em 20 faixas, assim, mas o que as pessoas provavelmente vão conseguir identificar melhor é a parte da condição humana, que é a história que eu estou contando. A gente tem umas divisões, muitas vezes surge até através do público, entendeu? O público tem muito esse lance de tu faz participação com o cara, aí quem gosta do teu som fala que tu é muito melhor do que o cara, e quem gosta do som do cara fica irritado com isso. E, tipo, no rap volta e meia tem umas picuinhas de disse-me-disse e tal. Não é uma coisa tão frequente, inclusive. Antes o pessoal não tinha um costume de fazer participação tão grande, fazia com camaradas, pessoas que eram muito próximas, assim, não iam atingir outros artistas que também estavam fazendo corre, e às vezes não tinha nada a ver, nunca ia sair essa participação. Então, assim, apesar de toda essa falação, essa picuinha, também está tendo um entrosamento maior, não só entre os MCs do underground, mas também a galera que está na vitrine do rap, como Cone Crew, Hatch, o Oriente, o Cacife Clandestino. Esses caras todos que estão chegando aí na vitrine têm uma união bastante bem forte com a rapaziada do rap. Então, nunca rolou tanta participação quanto hoje em dia está acontecendo, e nunca foi tão integrada. A parte do disse-me-disse tem. Porque aconteceu um episódio em que houve um disse-me-disse, e por causa disso todo mundo perdeu uma oportunidade mal boa. E aí agora os caras já se acertaram, mas também a oportunidade já foi embora, sabe? Aí eu falei, pô, que besteira isso, mano. Todo mundo, conheço os dois, todo mundo sangue bom, sabe? Acontecem umas coisas desnecessárias, mas estamos num momento bom, assim, sabe qual é? Isso é coisa que sempre aconteceu.
E por acontecer de novo numa época que não condiz muito com o que deveria estar acontecendo, foi que eu fiquei tão chateado. Antigamente era tão comum que não valia nem a pena comentar, entendeu? Existe uma divisão, até porque o rap do Rio de Janeiro e o rap de São Paulo são muito diferentes, assim, de sonoridade. Mas ainda assim, tipo, existe um respeito enorme, eu acho que é mútuo essa parada, de, por exemplo, os rappers de São Paulo, como o Rodrigo Oji, ou o Flow MC agora, mais recentemente, tem uma aceitação muito boa e são respeitados lá no Rio de Janeiro também. E eu fui muito bem recebido em São Paulo, então apesar de ter essa grande diferença, assim, acho que é a contribuição de cada um, entendeu? Da mesma forma que os produtores de Curitiba, eles não fazem, as produções dele não são tão parecidas quanto a do Rio nem a de São Paulo. Então, é a contribuição de cada local para a cultura e tudo mais. Agora, essa diferença realmente ela existe, mas é uma diferença só sonora, assim, não é questão que um tenha nada contra o outro, ou que um acha que é melhor, nem nada disso, não.